Olá pessoal, tudo bem com vocês? Essa semana estamos estudando as raízes, né? Cálculo com raízes. O termo raiz enésima, como aparece aqui, quer dizer que é raiz com qualquer índice. Pode ser raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, certo? Nesse primeiro bloco de exemplos, irei abordar somente a raiz quadrada, tá bom? Vamos para o primeiro exemplo aqui, ó. Vocês percebem que nós temos raiz quadrada de números racionais, alguns escritos na forma decimal, outros em forma de fração, como esses dois. E ainda tem aqui um na forma inteira, né? Então, como que nós vamos calcular a raiz quadrada de um número decimal? Raiz quadrada de 1/100, por exemplo. Bom, basta você calcular a raiz quadrada do número que está à direita do zero, certo? Quem é a raiz quadrada de 1? Vai ser 1, porque 1 vezes 1 é 1. Ok, mas e a vírgula? Onde que vai parar? Você faz o seguinte, conte quantas casas decimais há à direita da vírgula. No caso aqui, 2 casas. Quando eu calculo a raiz, esse número de casas vai ficar a metade. Se eram 2 casas, fica apenas uma. Então aqui vai ficar assim o resultado. Ó. Coloca vírgula e zero. Com apenas uma casa decimal. Ok? Então sempre vai ser a metade. Se tiverem 2 casas, fica uma. Se forem 4 casas, ficarão 2 na raiz. Então a raiz quadrada de 1/100 é 1/10. Lembrando que 2 casas se lê centésimo, uma casa só se lê décimo, ok? Agora vamos calcular a raiz quadrada de 25 centésimos, né? Como eu falei, calcula a raiz quadrada do número que está à direita do zero. Raiz quadrada de 25 é 5. Se tem 2 casas, então aqui vai ficar apenas uma, pois é a metade. A metade de 2 casas é uma. Então coloca vírgula, como já tem uma casa, e zero. Ou seja, a raiz quadrada de 25 centésimos é 5. 5 vezes 5, 25. Ok? Agora vamos para a letra C. Na letra C, nós temos a raiz quadrada de 16 décimos de milésimos. 4 casas se lê décimos de milésimos. Então, vamos fazer o seguinte. Quem é a raiz quadrada aqui? Aí você calcula a raiz quadrada de 16, 4. Quantas casas decimais nós temos aqui? 1, 2, 3, 4. Então, a metade de 4, 2. Então, vão ficar 2 casas decimais. Como aqui já tem uma, que é o 4, completa com um 0, então fica 2 casas. E agora você coloca a vírgula e mais um 0. Ok? Ou seja, a raiz quadrada aqui vai ser 4 centésimos, certo? Entendeu? Então, sempre a metade do número de casas decimais no resultado. Ok, aqui nós calculamos as raízes quadradas de números decimais. Agora vamos calcular aqui de frações. Para calcularmos a raiz quadrada de uma fração, você calcula do numerador primeiro, que é o número de cima, e depois do denominador, que é o número de baixo. Quem é a raiz quadrada de 9? Vai ser 3. Por quê? 3 vezes 3, 9. Você sabe que a raiz quadrada tem que ser aquele número que multiplicado por ele mesmo dá esse como resultado. Raiz quadrada de 4 vai ser 2, né? Porque 2 vezes 2, 4. Ok? Nessa letra E nós temos um sinal negativo, só que ele não está dentro da raiz, do radicando, está fora. Então essa raiz aqui fora você repete, tá? Ou seja, o resultado vai ser negativo. E calculamos então como no exemplo anterior, né? Numerador, depois denominador. Quem é a raiz quadrada de 100? Vai ser 10, pois 10 vezes 10, 100.
Raiz quadrada de 121 vai ser 11, pois 11 vezes 11, 121. E aí está resolvido. Na letra F eu coloquei um exemplo um pouco diferente, porque tem algo importante que vocês saibam aqui. Na letra E o sinal negativo era fora. E quando o sinal negativo vem dentro, o que é que acontece? Ou seja, quem é a raiz quadrada de menos 81? Raiz quadrada de 81 é 9. Só que 9 vezes 9 vai dar 81 positivo. E aqui é negativo. Então alguém pode dizer, não, professor, coloca menos 9, né? Olha o que é que vai acontecer aqui, né? Digamos que seja menos 9. Para ser menos 9, então multiplicando por ele mesmo tem que dar menos 81. Vamos ver se dá. De começo você já vai ver que não vai ser possível, tá? Porque quando nós multiplicamos, nós fazemos o jogo de sinal. Menos com menos dá mais. 9 vezes 9, 81. Veja que não tem como dar negativo, tá? Ou seja, quando nós calculamos a raiz quadrada de um número negativo, não tem como achar o resultado. Ou seja, não existe, tá? Não existe raiz quadrada de número negativo. Como é que eu represento, então? Eu coloco esse símbolo aqui, ó, é como se fosse um E virado ao contrário, tá? Com este símbolo. Quer dizer, não existe a raiz quadrada de menos 81, ok? Agora, nós vamos para o segundo bloco de exemplos, para encerrarmos nossa aula. Aqui nós temos, além da raiz quadrada, a raiz cúbica, raiz quarta também, né? Por isso que o tema aqui que eu coloquei é raiz enésima, porque é uma raiz com índice diferente de 2, né? Vamos lá então. Quem é a raiz cúbica de 64 sobre 125? De 64, 125... Aqui, ó. Vejamos o seguinte. A raiz cúbica tem que ser um número multiplicado 3 vezes por ele mesmo desse. 3 vezes. Qual é o número que multiplicado 3 vezes por ele mesmo dá 64? Será que é o 2? Vamos ver aqui, ó. O 2 multiplicado 3 vezes. Será que vai dar 64? Não vai. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Não dá. E o 3? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Que também não dá, que deu 8. Então, a raiz cúbica de 64 tem que ser um número multiplicado 3 vezes por ele mesmo de 64. Já analisamos aqui o 2 e o 3 não deu. Agora vamos ver o 4. Multiplique o 4 3 vezes. 4 vezes 4, 64. Perdão, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então, aqui está o resultado, ó. O número que multiplicado 3 vezes por ele mesmo e dá 64 é o 4. Ou seja, a raiz cúbica de 64 é 4. Raiz cúbica de 125 vai ser quem? Tem que ser um número multiplicado 3 vezes por ele mesmo de 125. Vai ser o número 5. Tá? Você pode conferir. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Ok? Na letra H, raiz quarta. Então, vamos calcular a raiz quarta dessa fração. Como vocês viram, a raiz cúbica tinha que ser o número que multiplicasse 3 vezes. Agora, a raiz quarta tem que ser o número multiplicado 4 vezes por ele mesmo de 256. Como que eu encontro esse resultado? A sugestão que eu dou é você ir por tentativa, igual eu fiz aqui, ó, com 2, com 3, com 4. Né? Por exemplo, só que agora é 4 vezes, né? Porque agora é raiz quarta.
Então, vamos fazer aqui 4 vezes. Será que é o 3? Vamos fazer o 3 4 vezes. Ver se dá o resultado lá, que é 256. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Não é. Tem que dar 256. Ou seja, entendemos que tem que ser um número maior que 3. Porque o 3 multiplicado 4 vezes deu 81. Como lá é 256, tem que ser um número maior. Vamos tentar o 4, né? Vamos tentar o 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 64 vezes 4, 256. Olha, encontramos. Então vai ser o 4. Porque é o número que multiplicado 4 vezes por ele mesmo dá 256. Então aqui vai ser 4, ok? E qual é o número que multiplicado 4 vezes por ele mesmo dá 625? Ou seja, quem é a raiz quarta de 625? Se a raiz quarta de 256 foi 4, como 625 é maior que 256, então tem que ser um número maior que 4. Será que vai ser o 5? Vamos fazer o teste aqui, o 5 4 vezes. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 125 vezes 5, 625. Olha, deu o valor que está lá. Está vendo aqui? 625. Então, quem é a raiz quarta de 625? É o 5, ok? Vamos seguir? Raiz cúbica de menos 8. Então, alguém vai dizer, professor, não vai ter resultado porque é negativo, radicando. Esse número, gente, que vem dentro da raiz aqui, chama-se radicando, tá? Aqui, ó. O número que está dentro da raiz é radicando. Vocês viram naquela anterior, aqui, ó, na letra F do bloco anterior, que não teve resultado, não existe, tá? Só que aqui era raiz quadrada. Veja a diferença. Aqui é raiz cúbica. Ou seja, será que existe um número que multiplicado 3 vezes por ele mesmo dá menos 8? Existe, tá? Existe. Nós vimos ali naqueles cálculos que nós fizemos, ó, qual o número que multiplicado 3 vezes por ele mesmo dá 8? É o 2. Só que aqui deu 8 positivo, lá tem que dar negativo. Então é só colocar o menos 2. Quer ver? Ó? Vamos fazer o menos 2. Vamos dizer que aqui fosse negativo. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Aí você faz o jogo de sinal, né? Igual eu fiz aqui, ó. Menos com menos, mais. Só que como são 3 vezes, olha o que é que vai acontecer. Menos com menos, mais com menos, menos. Aí vai dar negativo. Quando é 3 vezes, tem como dar negativo. 2 vezes não. Ou seja, então, no caso da raiz cúbica de menos 8, vai ser menos 2. Ou seja, é possível, tá? Porque são 3 vezes. E aí dá negativo. Ok? Vamos aqui encerrando nossa aula, só mais esses 2 exemplos. Raiz quadrada de 2,25. E aí você deve estar se perguntando, como que eu vou calcular a raiz quadrada desse número? Gente, é simples. Eu já tinha mostrado esses exemplos com zero, esse aqui não tem zero. Nesse caso, você calcula a raiz quadrada do número como se não tivesse vírgula. Ou seja, quem é a raiz quadrada de 225? Tem que ser um número que multiplicado por ele mesmo dê 225, tá? Então, esse número vai ser 15. Você pode verificar que 15 vezes 15 dá 225, tá? Mas como aqui tem vírgula, e tem quantas casas após a vírgula aqui, à direita? 2 casas. Lembra que eu falei no bloco anterior que quando você calcula a raiz quadrada de um número decimal, o número de casas decimais cai pela metade, ou seja, se eram 2 casas, vai ficar apenas uma casa, ou seja, a vírgula vai ficar aqui, ó. Fica apenas uma casa numérica após a vírgula, ok? Então, a raiz quadrada de 2,25 é 1,5, beleza?
calcula a raiz e coloca a vírgula. E para encerrarmos, nós temos aqui a raiz quadrada de menos 9 centésimos. Bom, como vocês viram lá no exemplo do bloco anterior, tinha um exemplo com sinal negativo fora do radicando. Quando ele vem com sinal negativo aqui fora, você já pode repeti-lo no resultado. O resultado vai ser negativo, tá? Agora vamos ver aqui, ó. Quem é a raiz quadrada de 9? Vai ser 3, porque 3 vezes 3 é 9. Só que aqui eu tenho duas casas decimais. Lá vão ficar quantas casas, se é a metade? A metade de duas casas vai ser 1. Então, se aqui já tem 1, você já pode colocar a vírgula e 0, ok? Ou seja, a raiz quadrada de menos 9 centésimos vai ser menos 3 décimos. É isso aí, pessoal. Esse é o vídeo, tá? Vocês assistam. Se teve alguma dúvida, alguma dificuldade, volta, rever aquele ponto que você não entendeu. Persistindo a dúvida, estou aqui. É só me procurar e fazer suas perguntas, ok?